Após contabilizar quase 7 mil mortos por Covid-19, a cidade do Rio de Janeiro entrou em sua terceira fase de reabertura das atividades nesta quinta-feira, com o funcionamento de bares, restaurantes e academias de ginástica. E a fiscalização, pelo jeito, vai ter trabalho aqui no Rio de Janeiro. Olha essas imagens feitas agora de noite numa rua do Leblon, na Zona Sul. Os bares estavam lotados, nada de distanciamento, as pessoas em pé nas calçadas e sem máscara. Salões de beleza, shoppings e comércio de rua já vinham funcionando. Em junho, o prefeito Marcelo Crivella anunciou um plano em 6 etapas, levando em conta uma desaceleração na demanda por leitos de UTI. Pela primeira vez, nós não temos fila em leitos de UTI. Já na semana passada, eu tinha dito que não tínhamos fila em leitos de enfermaria. Hoje, não temos leitos em fila em UTI. O Rio não é a única cidade a autorizar a retomada das atividades. Em São Paulo, a prefeitura também se prepara para dar início à terceira fase do plano, com a reabertura de bares, restaurantes e salões de beleza. Em todo o Brasil, a pressão pela volta à normalidade é grande e muitas vezes não está amparada nos números da epidemia. Em Itabuna, na Bahia, por exemplo, o prefeito Fernando Gomes gerou polêmica ao anunciar a retomada do comércio, apesar do aumento de casos. Porque chega no dia 8, mandei já fazer o decreto que no dia 9 abre, boa que morrer. Levando em conta que a retomada das atividades já é uma realidade em muitos locais, que cuidados a população deve ter neste momento? É possível começar a voltar à rotina? Como avaliar os riscos na hora de decidir sair de casa? E qual a possibilidade de uma nova onda de contágios? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje com a Carolina Moran, os dois em home office. E nesse episódio, a gente conversa com o epidemiologista Paulo Lotufo, professor da Escola de Medicina da USP. Fique com a gente. Dr. Paulo Lotufo, a gente tem um cenário muito diferente em várias regiões do país. A gente tem óbitos em decréscimo no Rio de Janeiro, um aumento bastante intenso de casos nas regiões sul e centro-oeste do país. O que vale de orientação geral para a população, não importa em que momento da epidemia nós estamos agora? As pesquisas mostram que a maior parte da população tem consciência do que se passou, né? E eu acho que temos que reforçar que o vírus não foi embora, né? Nós não sabemos ainda muita coisa dele. A única coisa que nós sabemos é que realmente ele tem uma taxa de contaminação elevada e uma capacidade de causar estragos no organismo de uma pessoa como poucas vezes nós tínhamos visto antes. Então, a posição para a sociedade, a primeira, eu acho que é uma coisa bastante simples, mas que eu vejo que ainda existe uma resistência, chamada máscara. A partir de hoje, em todas as 645 cidades paulistas, quem for para locais privados, locais públicos, sem máscara, pode ter que pagar uma multa de R$ 524. Está claro hoje que o uso da máscara tem uma importância enorme em termos da disseminação do vírus. Até o mercado financeiro americano, né, a Goldman Sachs, fez um estudo, financiou lá um estudo e descobriu que, identificaram que o uso da máscara tem uma chance muito grande de conter novos lockdowns, né? Mas tem pessoas que consideram que usar máscara fere alguns princípios, né? A masculinidade, por exemplo, nitidamente tem gente que acha que, né, fere, né, a hombridade, você está com a máscara. Muito pelo contrário, é um mecanismo super importante. A outra questão que para mim está ficando cada vez mais evidente é que as aglomerações de locais fechados com muita gente e com proximidade realmente, né, é um fator de espalhamento. E nós estamos tendo vários exemplos nos países que abriram, como a Coreia do Sul, teve alguns lugares na Europa e nos Estados Unidos, onde a disseminação em bares foi muito grande. E, apesar de ser um dos momentos mais importantes de socialização, eu acho que eles têm que ficar para um outro momento. Por outro lado,
Eu não entendo o que aconteceu em algumas cidades onde se permitiu a abertura de shopping centers, né? Mas não se abriram parques públicos, né? Para a pessoa poder se exercitar, andar com distância. Eu frequento parques públicos aqui em São Paulo e eu sei, se tem uma coisa que não tem num parque aqui é aglomeração, né? E isso deveria estar já liberado em vários lugares, teria essa condição para as pessoas poderem se exercitar, né, ao ar livre, com distanciamento social. E um outro ponto que eu coloco em discussão, que é uma proposta que surgiu em Israel, que é, ao invés de você abrir o comércio todos os dias, né, ou 5, 6 dias por 4 horas, você possa abrir 4 dias por 6 horas, dá um período de 2 dias e depois mais 4 dias, de tal forma que se tivesse alguém doente, você ia conseguir identificar essa pessoa que está trabalhando lá, você ia conseguir ver isso daí. Essa é uma proposta que eu acho interessante, que está surgindo, que tem uma lógica maior, né, em relação a como o vírus se transmite. A Prefeitura do Rio de Janeiro começou hoje a terceira fase da flexibilização. Depois de quase 4 meses, bares, restaurantes e lanchonetes podem servir clientes à mesa. Mas aí tem que respeitar o distanciamento e também tem uma capacidade limitada. Agora, doutor Paulo, falando dos municípios que já estão começando a reabrir, né? Teve toda uma grande discussão se era o momento ou não, mas fato é que a reabertura está dada, né? No Rio e em São Paulo já está acontecendo. E aí a população fica naquela dúvida, a academia reabriu, o restaurante reabriu, o salão de beleza reabriu. Dá para confiar? Dá para ir? Com que cuidados? Dá para ir mas de máscara? Como é que a gente faz? Pois é, né? Eu acho que aí, eu acho que são situações bastante diferenciadas, na minha opinião. Eu vou falar, eu tenho que falar então, até me colocar como sendo um cidadão e o que eu considero como sendo o mais adequado, né? Eu acho possível, por exemplo, a questão dos barbeiros e cabeleireiros para corte de cabelo com horário marcado, sem espera. Eu acho que é possível isso daí ser feito. Que assim tem um risco muito menor. As academias, eu não acredito nisso. Eu acho que são lugares bastante complicados, pelos locais que eu conheço, né? Eu não sinto tanta tranquilidade. E dos restaurantes, eu também coloco que ainda é um local ainda que precisa ter vários cuidados, né? E agora, né, que eles se adaptaram muito às entregas em domicílio, né? Eu acho que eu prefiro continuar recebendo em domicílio aí dos meus restaurantes prediletos, que quase todos se mantiveram, do que estar lá pessoalmente. Doutor, tem uma questão que perpassa toda a atividade econômica, que é o transporte. Meu nome é Giuseppe Bergamini, eu sou estudante de medicina veterinária na Zona Oeste do Rio. Eu não tenho uma pergunta especificamente, mas uma parada que eu vejo acontecendo na frente da clínica que eu trabalho é que é obrigatório entrar de máscara, mas não é monitorada a permanência dessa máscara dentro do transporte público, dentro do BRT. E as pessoas não usam. As pessoas dentro do BRT não estão usando a máscara. Como se controla o bom senso das pessoas nesse quesito? Pois é, eu acho que parte considerável da catástrofe que se passou nas nossas cidades foi decorrente disso. Mesmo aquele trabalhador do hospital, né, que precisou pegar o transporte, o trabalhador das indústrias alimentícias, das farmácias, serviço essencial, eles tiveram que andar e se expuseram muito mais. Eu não vejo solução para isso. Aqui em São Paulo, teve uma ação que foi muito bem sucedida, né? O JN fez uma reportagem muito boa, que foi Paraisópolis, né? Quer dizer, Paraisópolis a gente chama de favela, né? Originalmente, porque foi feito quase há 40 anos, é um bairro já relativamente estruturado, né? Já tem um bairro que tem carteiro, as ruas têm número e CEP, né? Mas foi feito um trabalho muito bom
de contenção. Mas uma das pessoas me disse um fato interessante, que uma parte considerável dos moradores de Paraisópolis, eles trabalham na região do Morumbi, né? Onde está encravado a Paraisópolis, né? Ou seja, a locomoção deles foi muito menor, né? Então essa foi uma pessoa que ela me comentou isso daí, eu achei interessante, que os bons resultados lá foi da ação coletiva, mas também que uma proporção dos moradores lá trabalham perto, né? Então foram andando, pegando um pouco a condução, então isso evitou o contato maior. Agora você tem razão, vamos falar o lado oposto do sucesso. Florianópolis, a última coisa que eles liberaram em Florianópolis foi o transporte público, né? E assim com um monte de controles, né? E Florianópolis é o nosso grande exemplo, né? Ele tem um número baixíssimo de casos e de óbitos pela população da cidade. Aliás, o prefeito de Florianópolis, o Jean Loureiro, do DEM, ele deu uma entrevista à afiliada da Rede Globo em Santa Catarina no começo da semana e ele explicou que se viu obrigado a reabrir o comércio, as galerias, enfim, as academias também, pela falta de adesão das cidades vizinhas a Florianópolis e também do próprio estado de Santa Catarina às medidas de distanciamento social. As medidas tomadas pela prefeitura não tiveram um resultado efetivo, por dois motivos. Primeiro deles, o deslocamento das pessoas para as cidades vizinhas. Nós tivemos uma análise do final de semana, do número de veículos que circularam na cidade, foi o mesmo do final de semana anterior, e principalmente num destino das pontes em direção à região continental. Uma demonstração que houve um deslocamento pela busca do comércio aberto, dos restaurantes e das atividades nos municípios vizinhos. Nós respeitamos a posição, todos os prefeitos vêm buscando um equilíbrio nessa questão econômica e de saúde. O papel da prefeitura também é esse. Nós somos a prefeitura que seguramos por mais tempo o comércio fechado, buscando ter o controle dos números, né? Entretanto, nesse momento, nós ficamos sem apoio. Quando eu falo apoio, o sentimento que vem agora de uma crítica eventual que deveríamos ter mantido, essa crítica não veio no momento que a prefeitura fechou e que ficou falando sozinha. Doutor, alguns municípios já estão falando em reabrir escolas, fazendo reuniões, estabelecendo protocolos, já trabalhando com algumas datas para retomada na rede pública e na rede privada. O senhor acha que é possível, é viável retomar as aulas com medidas de distanciamento, com dias alternados para as aulas entre os alunos, ou ainda é muito cedo? Pois é. Eu acho que a questão das escolas é o grande ponto crítico, né? Eu acho que não existe uma autoridade que está com um problema maior na mão do que o secretário de Educação, né? Porque não é uma situação simples, né? E que foge muito ao controle geral. Eu sou favorável que somente no momento em que você tiver já praticamente tudo normalizado, que se comece as atividades nas escolas de uma forma gradual. Eu vejo dessa forma, eu acho que deve ser uma decisão da Secretaria Estadual, não pode ficar na mão das prefeituras, né? E eu acho um verdadeiro absurdo, como em alguns estados está se propondo, onde as escolas particulares, elas alegam que elas já estão mais bem organizadas, que elas começam e depois, né, as escolas públicas vão entrar quando puder, né? Eu acho que tem que ser um conjunto, porque veja, vai ter professores circulando de uma escola para outra, vai ter tantas coisas acontecendo, e eu acho que é um momento de correção, de justiça, que todos caminhem juntos, né? Já basta a diferenciação que houve no ensino, no aprendizado à distância, né? Foi um diferencial muito grande entre as escolas privadas e as escolas públicas. Para o pai e para a mãe que estão com a seguinte decisão na mão: a prefeitura ou o estado permitiram a abertura da escola, a escola do meu filho ou da minha filha reabriu e está permitindo a retomada.
quais são as perguntas que esse pai ou mãe ou responsável deve fazer antes de tomar uma decisão? Eu acho isso muito, muito difícil, né? Eu sei que tem vários pais que pensam que é melhor deixar tudo passar, né? Recomeçar em 2021 desde o início, né? E não expor o filho, né? Quer dizer, eu já vi todas as possibilidades aí. Eu acho que é muito difícil, mas o fundamental, né, é saber realmente como é que está a situação dentro da cidade, né, da localidade como um todo. Eu acho que isso daí é o mais importante. Doutor, as autoridades dizem que a gente está chegando perto de um platô, né? O governador de São Paulo, João Dória, disse isso, que em São Paulo a gente está perto de um platô. Nós estamos muito próximo do platô, que é aquela faixa superior e muito próximos de chegar a este momento aqui no estado de São Paulo. Depois, dizem os especialistas, médicos, cientistas, epidemiologistas, infectologistas, que esse platô segue uma linha horizontal e depois, na sequência, é o que nós esperamos, o decréscimo. Também o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Arnaldo Corrêa de Medeiros, falou a mesma coisa. O senhor acredita que a gente, de fato, vai entrar nessa fase de platô agora ou deve haver um recrudescimento dos casos onde está acontecendo a reabertura? Hoje eu fui convidado para fazer uma apresentação justamente na coletiva do governo de São Paulo, né? E uma das coisas que eu falei que eu só sinto segurança no momento quando você tem pelo menos um declínio por 10 a 14 dias. Né? E é isso mais ou menos o que está acontecendo no município da capital de São Paulo. Né? Você está tendo uma redução que está se mostrando já bem continuada. Né? O platô, ele não é para ser comemorado como está sendo, porque ele significa que ainda você está numa situação indesejada, né? Porque o que te interessa é você ir reduzindo progressivamente o número de casos. Né? O único fato positivo, quando nós falamos do platô, é que ele vai contra a ideia que se falava muito inicialmente de pico. Né? O pico, ele, em vários locais onde ele realmente existiu, ele significou uma quantidade de mortes muito maior. Então, o platô significa que você está tendo uma contenção da incidência relativamente boa, ou regular. Né? Então não consegue ter um avanço muito grande, mas também não consegue reduzir o suficiente. Doutor, para a gente encerrar, como é que a gente explica casos como o do Distrito Federal? Existe um aumento do número de casos, um aumento da superlotação das unidades de terapia intensiva e uma decisão do governador de praticamente reabrir tudo, reabrir comércio, reabrir aulas presenciais. Tem alguma justificativa para uma situação como essa? Olha, eu ouvi hoje cedo na Globo News, né? Quer dizer, a justificativa dele era o seguinte: está tendo muitas ações às escondidas, né? Estão com a porta fechada, mas faz atendimento, outras coisas. Então vamos fazer tudo aberto para poder ter um controle maior. O que está claro é que o governador do Distrito Federal, ele foi um dos governadores que começou bem, né? Ele começou bem, começou com sucesso, mas depois ele entrou num processo de relaxamento sem nenhuma base com o que estava sendo mostrado, o que estava sendo feito. E quando nós olhamos, né, ao lado do Distrito Federal, o que está se passando em Goiás e Mato Grosso, né? Lembrando que o Distrito Federal está encravado dentro de Goiás, né? Nós não temos a mínima dúvida do que essa ação é incorreta, né? Tem uma grande chance de de acelerar ainda mais os casos que já estão acontecendo na capital da República.
Dr. Paulo Lotufo, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Muito obrigado, doutor. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.